Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos vir com um aparelho incrível, uma nova impressora 3D de altíssima velocidade. Trata-se da FLSAN V400. Já tem algum tempo que eu não mostro impressora 3D aqui. A última que eu mostrei foi uma da ANET, a ANET A8, um modelo bem popular, um modelo menor, bem menor que esse daqui. Esse daqui é um modelo que pode atender inclusive no nível profissional, porque ela é grande, consegue fazer impressão em altíssima velocidade e tem uma área de impressão muito boa. Na verdade, um volume de impressão, né? Nós estamos falando aqui de impressoras 3D, portanto o volume é o que importa aqui. Ela, para ter uma ideia, a base dela de impressão tem um diâmetro de 30 centímetros com 40 centímetros de altura. Então você imagina um cilindro de 30 por 40 de altura e 30 de base. Então dá para fazer peças imensas aqui. Eu estou abrindo aqui a caixa é bem pesada, tá? Ela vem uma caixa bem grande, mas muito bem acomodado aqui. Ela tem cerca de 21 quilos aqui a caixa. O material é de primeiríssima qualidade. E uma grande vantagem, essa impressora ela está no Brasil, ou seja, a Banggood colocou um estoque dela no Brasil. Portanto, quem adquirir essa impressora não tem impostos. Então é um problema grave para um produto que é relativamente caro como uma impressora desse porte. Então, basicamente, vai ser o preço dela normal, como se comprasse lá fora, porém sem impostos, porque ela sai de um armazém local no Brasil. Grande vantagem, né? Tirando todas as peças aqui, eu fiz a montagem eu vou botar aqui rapidamente, de forma acelerada. Não é uma montagem difícil, o manual é bem completo. Ele contém muitas imagens e instruções, então é fácil de montar. Eu estimo que uma pessoa que tem habilidade e monta rapidamente esse tipo de produto, consegue montar essa impressora em 20 minutos. Tá? Com um pouco de calma, lendo o manual e por aí vai, 1 hora, máximo. Porque ela é pré-montada. Por exemplo, os eixos já vêm com os motores de passo instalados e as correias instaladas. Coisa que, por exemplo, o modelo da ANET, que é um modelo muito mais simples, né, também muito mais barato, não tem. Né? Você tinha que, inclusive, instalar o motor de passo 1 a 1 e as correias, cortar ela no tamanho certo. Era bem mais complexo e demorado. Essa daqui, os eixos já vêm todo completo. Ele acompanha uma série de ferramentas, vem com alicate de corte, vem com chaves Allen para você fazer a montagem. Você pode usar as suas se achar melhor, mas ele acompanha todo o material para você fazer uma montagem tranquila. Vem com vários acessórios também para você implementar posteriormente, sensores, alguns aquecedores de filamento, vem com alguns acessórios adicionais. Os parafusos basicamente são todos sextavados aqui, de fácil instalação e muito precisos. E ela tem características assim impressionantes. Eu vou começar a construir, a construção é simples. Você tem duas bases, uma base inferior, que é onde tem a mesa de impressão, e uma base superior, onde fica o filamento e todo o controle dela. Okay? Os eixos são posicionados 1 a 1, você coloca ela nessa posição, fixa com 4 parafusos sextavados. Eu usei aqui uma parafusadeira elétrica para fazer mais rápido, mas você pode usar uma chave Allen comum, tá? E coloca-se o primeiro e vai rodando a base e colocando os demais eixos para fazer com que a estrutura principal fique montada. Okay? Em termos de características, a principal é a velocidade dela. Ela consegue atingir até a velocidade de deslocamento de impressão de 400 milímetros por segundo. Esse é o tempo de deslocamento máximo, né? Outros motores não teriam condições. O modelo dela é uma impressora tipo Delta, em que você tem os 3 eixos funcionando simultaneamente. Os 3 motores funcionam simultaneamente, ao contrário de outras do tipo XYZ. O tamanho de impressão, já falei, é 300 por 410 milímetros. Ela é toda feita em alumínio e a base dela é em aço. A plataforma é magnética, ou seja, a tampa pode ser removida, aquela tampa superior onde você faz a impressão. Ele vem com um pequeno tablet, já com software pré-instalado, com base no firmware Clipper, que é um dos firmwares mais atuais e mais rápidos para impressoras 3D, que conseguem peças de altíssima qualidade. Eu estou fazendo a instalação agora dos braços. Esses braços são em fibra de carbono, que fazem o deslocamento da cabeça de impressão, e depois a cabeça de impressão é instalada.
Dando uma olhada geral aí na impressora montada, aqui eu vou dar um giro aqui em torno dela. Tá aqui a cabeça de impressão, a base, essa parte mais marrom aí da base, ela solta, ela é magnética, só que ela é muito bem presa, muito forte. Aqui ela funciona tanto em 110 quanto em 220, tem uma chave seletora, a fonte é interna, você liga direto na tomada, ok? E aí tá ela já montada, pronto para ser calibrada. A calibração, lá em cima você coloca o filamento, né? Tem um rolo, passa por cima o filamento e desce até a cabeça de impressão. Esse aqui é o tablet com diversas telas, são 7 telas, muito interativo, muito fácil de operar, e você pode ajustar inclusive o idioma desse tablet aqui, incluindo português. Eu deixei aqui em inglês, mas pode ser português, espanhol, francês, russo, inglês, chinês, etc. Tem várias línguas e tem uma visão muito boa. A tela é de alta qualidade, é uma tela de alta resolução IPS com ângulo bem amplo e de 7 polegadas, ok? Eu estou fazendo aqui o sistema de nivelamento automático da mesa, porque uma das coisas que mais importa na impressão 3D é você ter uma calibração bem feita da impressora. Então primeiro a cabeça vai sentir todas as alturas, qualquer diferença milimétrica, né, eu diria até micrométrica de altura, ela vai detectar e vai mapear essas pequenas diferenças nessa leitura que ela faz em 25 pontos da mesa. Isso é automático, né? Você faz aquilo e fica gravado. O outro nível importante é o nível 0 do eixo Z, o eixo da vertical. Você coloca essa folha A4 e vai comandando lá no tablet, abaixando e subindo a cabeça de impressão, até que essa folha fique com um leve atrito. Você consiga deslocar ela, mas meio que arrastando um pouquinho. E aí você tem aqui a tecla, você pressiona mais Z ou menos Z. Ou seja, subindo o eixo Z ou descendo o eixo Z, para que você consiga esse pequeno atrito. Isso garante que a primeira base fique bem fixada à mesa. Aqui você vai fazer o load, o carregamento do filamento. Tem ali as teclas de load e ajustar também o tipo de filamento. Repara que eu coloquei extruder lá e o tipo de filamento que você tem é PLA, é ABS, qual o tipo de filamento que você quer. Você ajusta ali também. Primeiro, olha lá, temperatura, e eu vou escolher PLA, e ele já ajusta ali, você pode notar a temperatura de extruder, ou seja, a temperatura do cabeçote de impressão é de 210 graus para esse tipo de filamento, para esse tipo de material, tá? E o da mesa, que a mesa também é pré-aquecida, justamente para fixar na primeira linha e ao mesmo tempo não grudar completamente o filamento na mesa, é de 60 graus, então ele vai tentar atingir essas temperaturas alvo antes de você fazer o carregamento do filamento. Tem até um gráfico ali mostrando a variação da temperatura. As temperaturas máximas dela vão em torno de 300 graus. Ela pode usar então tipos variados ali, como você pode ver, ABS, PETG, Flex. E tem uma variedade grande de materiais do filamento que você pode utilizar nessa impressora. ABS, PLA, PETG, Wood, TPU, PC, Nylon e por aí vai. Isso permite você fazer uma série de impressões com materiais distintos, o que pode ser interessante, ok? Aí aqui começando, fazendo já um pequeno cubo de teste 2x2 que ela tinha já no pendrive. Ela acompanha um pendrive com software e com alguns exemplos de objetos que você pode imprimir. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, um pequeno cubinho de 2x2. Então vamos ver aí como é que fica a construção. Ela foi bem rápida, tá? Aqui a gente pode acompanhar na tela o andamento, o tempo que passou, como é que está a posição X, Y, Z, as temperaturas, todos os dados, e ali o nome do arquivo lá em cima, né? Todos os dados relativos ao objeto que eu estou imprimindo, objeto 3D. Lembrando que esses objetos 3D, ou você pode ter um software e você mesmo produzir dentro do formato para impressão 3D, ou você pode buscar na internet, tem alguns sites aí que tem vários já prontos. Por exemplo, case de Raspberry Pi, essas coisas assim para eletrônica, fantástico, né? Case de fonte, olha aqui como ficou legal, ficou muito bem acabado. Ele desenhou os eixos X, Y, Z,
aqui nas laterais e botou também umas letras aqui de um lado. Ele é muito sólido, embora ele não seja maciço, tá? Ele é muito firme, mas ele por dentro ele tem uma treliça para economizar filamento. Ele não é completamente maciço, é uma treliça interna que dá uma rigidez mecânica fantástica para esse produto, ok? Agora eu vou fazer esse outro produto aqui também em câmera rápida. Esse aqui é bem maior, eu botei numa velocidade bem alta aqui a impressão, porque senão poderia levar mais de 1 hora fazendo a impressão dessa peça. E isso nessa máquina, que é extremamente rápida. Na minha Anet A8, por exemplo, talvez eu levasse umas 12 horas para fazer essa peça que vocês vão ver agora aqui. Porque ela realmente é muito rápida, muito precisa, muito fácil de usar, justamente por ter esse firmware Clipper e tudo já meio que pré-instalado e calibrações automáticas de grande simplicidade de fazer, ok? Bom, em termos de conectividade, ela trabalha tanto com USB, então na lateral do tablet você tem portas USB para você colocar ali um pendrive com os arquivos, ou Wi-Fi, ela se comunica com Wi-Fi, então no seu PC pode entrar na rede dela e ela vai lá e pega o arquivo, que você colocou numa determinada pasta. Então ela tem conectividade também sem fio e você pode dar um comando para imprimir por ali, ok? Como eu já falei, o fabricante é FL-SAN. E com relação a alguns outros dados, né, o diâmetro, por exemplo, da cabeça de impressão é 0,4 milímetros. A variação de camada de altura pode variar de 0,05 milímetros, ou seja, muito precisa. A precisão é de mais ou menos 0,15 milímetros. Isso garante uma altíssima resolução quando a gente faz algum tipo de objeto. Ok? Temperaturas aí da cabeça de impressão até 300 graus e da mesa, né, a mesa de impressão, 110 graus no máximo, e isso aí é programável conforme o material. Mas ela tem uma tabela lá que ela ajusta conforme o que você vai usar. O material eu já falei, PLA, PLA Plus, ABS, PETG, Wood, TPU, PC e Nylon. Ok? Os formatos de arquivo, os mais comuns, SLT, OBJ, né? AMF e 3DS. São os mais comuns aqui e são os que ela tem compatibilidade. O software de Slicer, que é o software de fatiamento da imagem, a imagem 3D, para uma impressora, tem que ser uma imagem vetorizada. Ou seja, é uma imagem 3D e ela passa por um processo de fatiamento, a gente chama de Slicer. Ela vetoriza esses pontos todos para que a impressora tenha condições de imprimir, tenha os dados. Esse software, o mais recomendável é o Cura. O Cura é um software bem conhecido, um software free, grátis. Tem também o Simplify 3D, tem o Prusa Slicer e o Idea Maker. São os softwares recomendados aqui pela impressora. Arquivos dela em G-Code e transferência, como eu falei já, em Wi-Fi e USB. Entrada 110/220, DC ela trabalha com 24 volts internamente, potência da máquina 450 watts, nivelamento da máquina automático, detecção de filamento automática também. O tipo de extrusor da cabeça de impressão é do tipo direto, ok? E ela trabalha, como já falei, com o firmware Clipper, baseado naquele tabletzinho que basicamente é um Raspberry Pi, que é muito veloz e muito superior aos controladores padrão que a gente vê nessas impressoras mais baratas. Esse é um controlador que, inclusive, segundo informações, eu não testei, ele poderia ser capaz de comandar mais de uma impressora simultaneamente. Ok? Um comentário que eu vi que eu não sei se procede ou não, mas é bem possível. Ok? E as dimensões dela externas é de 500 mm por 430 por 940. Sem o suporte do filamento, a altura dela é 940, é quase 1 metro. Quase 1 metro de altura a impressora toda. Ela é bem grande, grande e pesada, tá muito estável. Pés de borracha, muito estável, pesa quase que 20 quilos aproximadamente. Mas chegou aqui numa boa. Antes que o pessoal pergunte novamente, eu não paguei impostos porque ela veio pelo armazém que está no Brasil. Agora, nesse período agora de Black Friday, vai ter cupom. Eu vou colocar um cupom aqui embaixo porque vai ter uma oportunidade aí de desconto aí
da ordem de 10 a 15%, ainda não sei exatamente. Vou pedir um cupom para a gente poder divulgar aqui o produto com preço menor que o preço de lista da impressora. Para nossa área aqui especificamente de eletrônica, é uma mão na roda especialmente para você construir cases, projetar cases para os seus equipamentos, equipamentos que tem a parte de mecânica fina, engrenagens e coisas do gênero. Ela também pode fazer de altíssima qualidade. Você pode até escolher um material muito resistente, como ABS, por exemplo, e fazer peças super firmes, né? E entre outros recursos aqui. O pessoal que trabalha com artes em geral, o pessoal gosta de figures, por exemplo, fazer figures. Aqui, uma impressora dessa é bem legal, só que depois você tem que pintar a figure, né? Já que ela vai fazer monocromática, em função do tipo de filamento que você bota. E várias outras aplicações aí em diversas áreas da mecânica fina e da parte de artes e arquitetura, maquetes e peças em geral que você pode construir aqui, ok? Eu gostei muito realmente dessa impressora. Não é uma impressora das mais baratas, mas é uma senhora máquina. É uma máquina que realmente atende não só ao amador, como também ao profissional. Olha que beleza que ficou esse par aqui de parafuso e porca. Eu vou mostrar para vocês agora aqui com detalhe as peças que eu imprimi nessa impressora. Bom, pessoal, aqui está o tablet, só para a gente ver no detalhe. Aqui são as portas, tem 3 portas USB e a alimentação dele. Essa alimentação sai direto do módulo principal, joga aqui, ele liga. Tem um suportezinho, um pezinho que vem, você pode apoiar. Ele é touch, ok? E tem também entrada aqui para um SDzinho. E ele vem com esse pequeno pendrive aqui, ok? Que tem o software e também os arquivos de exemplo. Foi o que eu utilizei para fazer a impressão. Aqui está novamente aqui o dadinho impresso, ok? Em que ele bota as coordenadas Z, Y e X. Escreve essas letras, muito bem acabado. A gente olha aqui, todas as arestas muito bem feitas, muito lisinho aqui. Gostei bastante e firme. Além disso, imprimiu esse pequeno coelho aqui. Esse foi bem rápido também, a impressão do coelhinho. Tem uma base, a base é marcadinha aqui de lado, assim, muito bem acabado, liso, sem rebarbas. Aqui ó, sem rebarbas, sem machucar o dedo também, sem estar afiado ao mesmo tempo. As partes arredondadas, muito bem arredondadas. Um acabamento muito superior mesmo, ok? E a porca e o parafuso, que é bem bacana também. Ele é toda marcadinha aqui, dentadinha aqui para dar atrito. Aqui a porca funciona perfeitamente. Uma rosca larga, mas funcional. E aqui o parafuso, bem firme também, ok? Não é sólido. Eu imprimi só um pedaço para a gente poder ver como é por dentro. Então, isso aqui seria a base, ó. A base ali do parafuso. Essa mesma base aqui é o início de impressão. Eu parei aqui para a gente ver o exemplo. Então, ó, é uma trama. Então ele não é totalmente sólido, só que essa trama é extremamente forte. Poupa o filamento, que muitas vezes não é um produto barato, e ao mesmo tempo você consegue fazer um ótimo acabamento. Aqui a rosca funciona e ela aperta de verdade, ó. Ó, tem que fazer força aqui para destravar. Se tiver alguma coisa para prender daqui para cá, ela vai ter força suficiente para prender. Então, é claro que isso daqui é só um modelo, só um exemplo, mas muito funcional, é para mostrar a precisão da impressora. Além disso, ela faz, aí eu vou mostrar algumas imagens que foram feitas nelas por outras pessoas, já com desenhos extremamente elaborados e que você consegue fazer acabamentos fantásticos nela. Alguns dos exemplos são esses. Ela acompanha algum filamento. Eu tinha filamento aqui da ANET, não usei esse aqui, tá? Mas ela acompanha aqui um rolo que dá para fazer várias peças aqui. Tem uma quantidade razoável aqui de filamento. Você não precisaria comprar de cara um filamento, depois você compra para ter disponível. De preferência se tiver mais de um tipo, né? Um ABS, um PLA, que você escolhe o tipo mais adequado
para a peça que você vai construir com a impressora, ok, pessoal? Bom, é isso, vou deixar o link aqui embaixo. Vou tentar deixar um cupom aqui para esse período agora de promoções e confiram que ela sai daqui do estoque BR. Tem estoque lá fora também, mas tem que marcar lá BR para que ela saia do Brasil e com isso você receba direto na sua casa sem custos de importação, porque ela já foi importada, ela está no depósito local. Isso é bastante legal para quem estiver querendo ter uma impressora como essa, uma impressora que faz trabalhos aí a nível profissional. Ok, pessoal? Vale a pena dar uma conferida ou pelo menos conhecer esse produto interessante, que cada vez evolui mais essa área de impressão 3D, né? Já tinha alguns anos que eu não pegava nenhum tipo de produto desse. A minha NET A8 funciona até hoje, está aqui funcionando, mas ela realmente não tem em comparação com esse modelo agora, o V400, que é infinitamente superior. Custa 3 vezes mais caro do que a NET, mas é com certeza um produto muito superior, ok, pessoal? Se gostaram dessa novidade aí, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.